conversar agora com o recém-impostado presidente do PP, o deputado federal Mário Negromonte Júnior. Ele que vai falar, entre outros assuntos, do futuro, do próprio partido, nas próximas eleições também. Deputado, muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo com a gente, desejar um ótimo dia para o senhor. E eu começo falando justamente sobre o que eu falei nessa introdução breve. O senhor assumiu o partido tem 6 meses, mais ou menos, e nesse período o que é que o senhor observou da legenda e o que é que já começou em relação a articulações? Afinal de contas, esse ano de 2023 é um ano que se discute muito eleições, porque é um ano entre eleições, Tem as eleições municipais no ano que vem e é muito natural que isso aconteça. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa FM, o programa Bom Dia Feira. É um prazer, Fernando Moreira, estar falando com vocês. Queria mandar um abraço aí para Dilson Barbosa, para Humberto Cedrais, para Ana Paula, para Milo Nascimento e Bárbara Barreto. E para mim tem sido uma experiência assim incrível na minha vida, desde o processo, do começo do processo de eleição, que durou 6 meses. Eu acho que talvez tenha sido o processo mais demorado da história de eleição partidária na Bahia, mas a gente fez porque queria esgotar todo o diálogo e as conversas internas dentro do partido, mas foi um grande aprendizado. Aprendi muito sobre todos no partido, sobre o que você estava dizendo aí de como o partido está hoje, da história de cada um, das regiões, dos municípios, de quem representa um partido. Então foi um grande aprendizado e para mim também foi uma experiência marcante na minha vida. E eu quero poder, com a minha história, de 4 mandatos, deputado estadual em 2010 eleito com 115 mil votos, segundo mais votado, deputado federal no primeiro mandato com 170 mil votos, segundo mais votado, depois mais de 103 mil votos na segunda minha de federal e terceira eleição, terceiro mandato, e agora no 4º mandato federal com 150 mil votos. Então, quero poder trazer essa experiência de um jovem de 42 anos, mas que ninguém deu nada de graça para mim. Eu tive que ir lá e buscar, tive que batalhar, tive que me preparar primeiro, além de vir de uma família política, mas eu procurei buscar o meu espaço, construir a minha história e o meu legado. Foi assim que eu consegui, Fernando. Há 10 anos eu já lidero um grupo político que foi liderado no passado pelo meu avô, ex-prefeito de Glória, Dionísio Pereira, que eu levo com muito orgulho, um vaqueiro. Foi um vaqueiro que se tornou prefeito. Depois viu seu filho ser prefeito de Paulo Afonso, meu tio Adalto Pereira, que foi candidato a deputado federal e faleceu naquele fatídico acidente com Clécio Andrade, que era candidato a governador. Poderia hoje estar brilhando aqui na Bahia, que era realmente muito habilidoso e brilhante político, que foi liderado e que é liderado também pela minha mãe, que foi prefeita de Glória 2 vezes, hoje meu primo prefeito de Glória no 2º mandato, e também pelo meu pai, que foi deputado federal 5 vezes, estadual, ministro da cidade de Dilma, e hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. E eu venho liderando o nosso grupo político há mais de 10 anos, e só crescendo. E na última eleição eu consegui ser o deputado federal mais votado da história da região norte e nordeste, saindo ali de Juazeiro até a minha cidade que nasci, Paulo Afonso, do Sertão. Então, desafio grande, mas eu me preparei para esse momento e eu quero poder deixar o meu legado, um legado de trabalho e de crescimento do partido na Bahia. Bom, deputado, eu falava, a gente está vivendo um ano entre eleições, entre as eleições gerais e as eleições municipais, e a gente sabe que as eleições municipais aqui na Bahia, até pela quantidade de municípios e tudo mais, é uma discussão muito ampla quando a gente fala de partidos. Como que o PP deve se posicionar nas eleições municipais em relação a candidaturas, em relação a apoios de candidaturas?
A gente sabe que as eleições são apenas em outubro, né, do ano que vem, mas as articulações e as conversas acontecem a todo momento, principalmente nesse ano de 2023, que, como eu disse, tem essa interseção entre eleições. Como é que o partido está se organizando para essas eleições municipais? Bom, eu já estou a todo vapor aqui, inclusive hoje em feriado, a gente tem a opção de, começando bem aqui com vocês, né, falando para esse povo querido de Feira de Santana e de toda a região, mas agora tem uma agenda extensa aqui de atendimentos, né? Ontem a gente foi até tarde, assim, do começo, né, começamos sempre cedinho e terminamos muito tarde, ouvindo a todos, lideranças, muita gente tem procurado o partido, né, para poder conhecer o projeto novo, né, que a gente está imprimindo agora, e também fazer parte. Eu acho que o número 11 é um número muito forte. O Partido Progressista já tem uma história aqui na Bahia. Nós temos 4 deputados federais, 6 deputados estaduais e mais de 90 prefeitos. Então, é um partido que as pessoas procuram, né, porque tem força na Bahia, tem força no Brasil, participa dos grandes debates no Brasil. Agora mesmo foi um deputado daqui da Bahia e nosso, do partido, que relatou o arcabouço fiscal, né, e um outro deputado do nosso partido está relatando a reforma tributária. Então, para a economia do Brasil se organizar a economia do Brasil, para poder se pagar, vamos dizer assim, programas sociais, né, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Mais Médicos e muitos outros projetos sociais, depende da economia funcionar e o governo ter recurso. Então, o partido está nas grandes discussões, dando a grande contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então, a gente tem conversado com todas as regiões. Ontem mesmo a gente falava de Feira de Santana, inclusive, estava tratando sobre Salvador, Juazeiro e outras grandes cidades. As 30 maiores cidades, na nossa regra, vai ser debatida com muita profundidade, participação ativa de toda a executiva para contribuir para a gente ter projeto viável e dentro desse projeto viável a gente ajudar as pessoas que mais precisam. E outros critérios e regras que a gente está criando, que já temos, né, de anos, que foi criado lá no início por Mário Negromonte, meu pai, que foi presidente, mas João Leão também, e critérios que deram certo, mas óbvio, sempre aperfeiçoando, sempre ouvindo a todos, que é o nosso principal foco aqui e prioridade do nosso partido. Bom, o nosso querido Humberto Cedrais também participa desse bate-papo, né? Humberto, comunicador, colunista de política desse programa, ex-deputado também, que o senhor conhece bastante, participa desse papo conosco aqui também agora. Bom dia, Mário, um abraço, tê-lo aqui também conosco nesse dia de hoje, conversando sobre o PP, sobre tua trajetória exitosa que você já colocou muito bem, mas vamos agora para a política local. O PP, nos últimos 12, 14 anos, era apenas um partido como se fosse um apêndice na política de Feira de Santana, se agregando a outros partidos como coadjuvante. O que a gente nota agora é que há uma mudança aqui em Feira de Santana, depois de, nas redes sociais, sair a reunião entre a presidência do partido, com você e com o empresário local aqui, o Yuri Guimarães, cuja mãe é presidente da Câmara de Vereadores, o que ensejou uma série de indagações aqui no âmbito local, também no estadual, sobre a possibilidade dele assumir o partido, o que acredito que deva acontecer. O partido vem para ocupar mais uma vez um lugar de destaque na eleição aqui do município, ou virá apenas para se vir, como se viu nos últimos anos, como apenas um partido que estava cedendo o seu grande tempo em rádio e televisão para servir de alicerce para outras candidaturas, outros partidos. O partido tem o objetivo de ter candidato aqui em Feira de Santana a prefeito. Humberto Cedrais, querido, prazer falar contigo, sempre bom, grande político aí, de história em Feira e na Bahia, e agradeço a oportunidade de responder
essa resposta vindo de você, que conhece bem a política de Feira e da região. E também conhece a história do nosso partido aí. Eu, na verdade, eu estou na política, Humberto, aí a gente tem que ver também o perfil de quem está na presidência. Eu estou na política e eu falo muito isso, né? Para fazer o que os outros não fizeram. Eu não vim aqui para fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo, eu quero fazer o que os outros não fizeram. E eu prometi ao partido que eu ia chacoalhar a política baiana assim que eu assumisse a presidência. Foi assim desde o meu primeiro mandato, em todos os lugares onde eu cheguei, onde me tornei o deputado que mais colocou emendas e trabalhou nos municípios que eu estive. Então, eu tenho que fazer isso como presidente e vou deixar essa marca, pode ter certeza. Então, eu já venho conversando há muitos anos, aliás, há mais de um ano, sobre Feira de Santana, mas antes eu não poderia jamais deixar registrado aqui a minha gratidão pelos quase 2.000 votos que tive em Feira de Santana. E quero agradecer meu querido vereador Paulão do Caldeirão, e aí vocês agora começam a saber um pouco mais o porquê dessa relação com o Yuri. Foi o Yuri Guimarães, um jovem empresário que vocês conhecem bem, que me apresentou ao Paulão do Caldeirão e começamos aí um projeto, conversas, amizade, e de lá para cá fui se ampliando, né? Veio a eleição, a votação, e eu sou muito grato e quero poder retribuir e honrar esses votos com o trabalho, ajudando as pessoas que mais precisam, lógico, muito também focado no mandato do nosso querido vereador Paulão do Caldeirão, mas ampliar isso agora com o partido, já que a gente tem essa missão de presidir o partido aqui no estado. Então, em conversas com o Yuri e com o partido, a gente quer construir um projeto mesmo, um projeto que a gente possa trazer ideias novas, um projeto novo para a Feira de Santana. E a gente vê o perfil do Yuri muito parecido com o meu, por exemplo, né? De arrojo, de ir para cima, de articulação, eu acho que vocês conhecem bem o Yuri mais do que eu, né? Tem a sua mãe hoje, que eu quero deixar registrado também meu abraço. Ela teve, e agradecer dona Eremita Mota, que esteve conosco lá na nossa convenção, no dia em que o partido me deu essa missão, que é talvez a maior missão da minha vida, né? Junto com o Yuri. Eu agradeço muito o gesto de carinho e lógico que eu posso dizer a vocês o seguinte: o partido, como eu te falei, os 30 maiores municípios ainda vão ser definidos, os projetos, mas está muito bem encaminhado, está muito bem conversado dentro do partido para esse projeto ser liderado por Yuri, e o partido, quero deixar muito claro, o partido quer ter e terá candidato a prefeito em Feira de Santana. Muito bem. Uma situação, você colocou há pouco e ontem te ouvi também numa entrevista numa co-irmã, onde você dizia uma nova forma de fazer política aqui em Feira de Santana também, imprimindo uma marca que a gente tem observado em alguns partidos, onde se não renegam, mas também deixam de lado aqueles que participaram ativamente da política de Feira de Santana, se elegendo ou disputando eleição, ao falar dessa nova forma, portanto, deixando de lado aquilo já estabelecido na cidade para imprimir um novo ritmo aqui. Partindo disso, se o partido eventualmente não tiver uma candidatura a prefeito, que tem quadros que serão construídos, além do próprio Yuri, a sua mãe Eremita, presidente da Câmara, mas que pode construir outros nomes. Yuri tem experiência exitosa também de ter formatado um partido aqui em Feira de Santana e com uma boa votação, e elegeu vereador aqui no município. Então já tem experiência de formação de grupo, de partido. Esse partido, não tendo um candidato, pode se agregar, mesmo que seja a esse velho sistema, vamos dizer assim, colocado também agora por você, de fazer política, pode fazer, ou estão excluídos esses nomes?
Não, repare, quem é do partido hoje, lógico que a gente vai ter uma conversa, né? Para poder, como eu falei, o 100%, o martelo batido, a gente, antes disso tudo, a gente vai ter uma conversa, a gente já está vendo as pessoas que fazem parte, como eu falei lá no início, né? Sabe quem fez parte do passado, sabe quem está construindo, mas, volto a dizer, a política que a gente quer é a política de construção de pontes. É por isso que o partido está conversando com o Yuri, né, que já demonstrou a desenvoltura dele política, a construção de articulação política, né, tanto na Câmara como fora dela, né? Isso Feira de Santana toda sabe. Então eu não preciso estar repetindo aqui uma coisa que está muito clara para todos nós. Agora, o projeto em si, é lógico que a gente quer, além disso, vamos fazer o movimento da juventude progressista, que basicamente libera também campanhas de filiações em todo o Brasil. Foi assim quando eu fui presidente nacional. E olha, um dado histórico: quando eu fui presidente nacional da juventude, nós lideramos esse movimento da campanha de filiação, o Partido Progressista se tornou partido com o maior número de filiados do Brasil. Então, olha a importância disso. E a gente, ao falar aqui também na rádio, essa rádio tão ouvida, da Princesa FM, a gente já começa também esse processo de filiação, de pessoas que se identifiquem, né? A gente quer imprimir uma boa política, a política do bem, respeitando a todos, mas querendo trazer o nosso projeto. Eu tenho um respeito muito grande a Zé Neto, que é meu colega deputado estadual, deputado federal, a gente brinca muito, uma excelente relação com ele, também com o ex-prefeito Zé Ronaldo, mas a gente quer fazer um projeto novo. E a condução disso e para onde isso vai, obviamente que vai depender de trabalho, né? Nada vai cair do céu. Então a gente vai ter muito trabalho pela frente. É por isso que eu quero definir isso logo, sabe, Humberto? Quero definir isso logo com a executiva. É um compromisso que eu tenho de ouvir a todos, todos os projetos, e a gente vê o melhor. Mas eu acho que Feira de Santana, a gente está indo no caminho certo das discussões para construir um projeto que a gente quer, né? Respeitando a história do progressista de Feira de Santana, que a gente respeita todos, mas eu quero imprimir um ritmo também, valorizando as mulheres, trazer as mulheres, o movimento Mulher Progressista para Feira de Santana, não só porque a lei diz que tem que trazer mulher para a política, não, porque eu acho que as mulheres também têm que defender sua posição na política. Tá aí a própria Eremita, que é presidente, mulher presidente da Câmara de Feira de Santana, né, como exemplo. E também a gente quer trazer o movimento PP Afro, né, para a gente estar aí combatendo com muita força, né, o racismo, que vira e mexe a gente abre a rede social e ainda encontra pessoas que têm esse tipo de atitude. Então é preciso a gente estar falando aqui e falando sempre, para que pessoas como essas que fazem aí nos estádios, ou em torcidas organizadas, ou fora dele, começam a julgar as pessoas pela pele, que a gente começa a combater isso, e combater sempre, porque esse tipo de coisa não pode existir na nossa sociedade. Também é uma bandeira nossa, do nosso partido, quero levantar isso através do nosso movimento, e outras que vão vir pela frente. Então, eu quero fazer essa identidade do partido, em bandeiras, em posições, mas fazendo a boa política, a política do bem, tá? E que seja uma marca nossa, ter pessoas que não tenham medo de encarar, tenha coragem de encarar missões, e que seja essa uma marca também, tá? Nossa, não só na Bahia, mas em Feira de Santana também. E a vontade de trabalhar, de se doar, de entregar o máximo. São essas pessoas que eu quero. Eu acho que talvez o partido que você falou de apêndice e tal no passado, talvez faltou essa entrega máxima para isso. Então a gente tem feito isso e mais. Nosso compromisso é estar na política para fazer o bem das pessoas que mais precisam. Aliás, esse é um exemplo meu. Não foi o rico que me colocou na Câmara Federal nesses 4 mandatos. Quem me elegeu foi exatamente essas pessoas mais carentes. Meu trabalho é focado
basicamente para eles. Obviamente que conversando e dialogando com todos. Mas quem precisa do poder público, de prefeitura, de deputado federal, estadual, de governo de estado, de governo federal, é o povo mais carente. É essa a nossa visão, a gente parte daí, do nosso norte. A gente sabe de onde a gente veio e a gente sabe para onde a gente vai. Valeu. Eu queria, Fernando, fazer uma última colocação aqui para você. O partido, você já definiu de forma clara que está no âmbito nacional com o governo Lula. Isso é uma coisa inquestionável. Mas aqui na Bahia o partido está numa dificuldade pela divisão entre os deputados estaduais para que o rumo que devem tomar. Há um grupo que quer ficar com o governo do estado, um outro grupo que quer se manter na oposição. Numa das suas entrevistas, você deixou claro que seguirá a vontade daqueles que, com você, fazem o partido aqui na Bahia, e depois de ouvir isso, tomará a posição, que não está definida, se oposição ou situação ao governo do estado. Qualquer que seja essa posição, isso influenciará nas decisões do partido aqui em Feira de Santana, na possibilidade de não ter um candidato. Vamos trabalhar com hipótese aqui. O partido terá a liberdade de tomar uma posição local para fazer a sua caminhada, ou em composição de chapa, ou mesmo com uma candidatura, ou abrindo mão disso tudo e apoiando uma candidatura, ficará, ou haverá uma influência maior ou menor para a tomada dessa posição? Olha, Humberto, como você falou, o partido vive um momento de posições diferentes dentro dele, como talvez vocês que estejam me ouvindo não conheçam, eu vou falar detalhado, né? Para que eu sempre trabalho com a verdade, é importante as pessoas refletirem junto conosco. Tá aí. Nós temos 6 deputados estaduais, os 6 deputados estaduais que nos acompanharam na eleição passada, que não foi com Jerônimo, então eles já estão na base, tá? Estão na base do governo, inclusive fazendo parte do Conselho Político. Essa é uma realidade. E existem outros deputados e outros membros do partido que defendem que o partido fique como estava na eleição, tá? Essa é a realidade. E é por isso que me colocaram, é por isso que me escolheram, é por isso que eu estou presidente. Para resolver esse grande problema, eu assumo, por isso que eu falei que era talvez uma das grandes missões da minha vida, ter que administrar esses pensamentos diferentes no partido. Então, eu já tenho feito isso, tenho conversado com todos e tenho dito o seguinte: eu vou administrar e fazer a gestão do partido com a maioria e vou respeitar a minoria, como tem que ser, né? Mas obviamente que o partido vai definir muitas coisas pela frente. Nosso foco agora é, sem dúvida nenhuma, a eleição municipal. Então eu estou focado nisso antes de tomar decisões que vão ter repercussões no estado, posições em relação ao governo do estado. Eu preciso cuidar do partido. Então, e Feira de Santana é uma cidade que eu tenho tido relação e quero poder ampliar isso e quero estar de perto. Agora, se vai assumir uma pessoa de presidente daí e eu não puder confiar, eu prefiro não indicar. Se a gente vai indicar uma pessoa, chamar para o projeto, ser presidente do partido e não ter confiança, não existe por que ter relação. Então, não, a gente vai ter toda a confiança em quem vai comandar o partido aí. É lógico, Humberto, que uma pessoa pensa de uma forma, 2 pensa de outra, as 2 juntas pensam melhor que uma. Imagine uma executiva estadual inteira de políticos de diversos pensamentos pensando junto com a executiva municipal de Feira. Isso, para mim, seria, se eu fosse presidente municipal de Feira e ter todo mundo querendo ajudar, eu acho que é muito bom. Agora, obviamente que quem assumir essa missão terá liberdade para conduzir o melhor caminho com o projeto para o partido no município. Lógico, todo jogo combinado
muito, assim, tem tudo para dar certo, né? Você sabe, tudo na política, quando é combinado, dá certo. Então, eu tenho total convicção que a gente vai construir um projeto muito bacana, né, para o partido, e para a Feira de Santana, né? O que vier pela frente desse projeto de composição, de arranjos políticos municipais, que sejam do interesse de Feira de Santana, para o melhor, para a Feira de Santana, o partido vai estar ao lado, né? Mas, obviamente, que quero deixar muito claro, eu estou na política para fazer o que os outros não fizeram. Eu quero um projeto que a gente construa um projeto viável, né, de candidaturas a vereadores e vereadoras, e que a gente tenha candidato a prefeito de Feira de Santana. A gente já parte daí. E eu não me vejo como uma pessoa que é arrogante nem nada, é porque, na verdade, é o seguinte, na política eu aprendi dessa forma: se a gente não trabalhar para poder querer o melhor e poder mostrar que a gente pode, com o nosso potencial, fazer o melhor e querer o máximo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se eu não quisesse, se não tivesse esse pensamento, eu não tinha chegado onde eu estou hoje. Então, eu acredito que, pelo que a gente tem conversado de candidaturas a vereador, e não é só o Paulão do Caldeirão, não, tem outros vereadores que querem vir para o partido, né? E projetos de candidatura viável para prefeito, eu acho que eu não estaria falando isso aqui. Pode ter certeza disso, que eu tenho uma responsabilidade imensa. E olha, eu vou dizer mais: sempre com fé em Deus na frente, que eu entreguei meu mandato e agora a gestão da presidência a ele, com muita humildade, com muito respeito, com muita tranquilidade, com planejamento, com muita coragem de enfrentar o desafio e vontade para trabalhar. Pode ter certeza que vai ser assim que a gente vai tocar as coisas em Feira de Santana. Obrigado pela minha participação aqui, obrigado a você por aceitar o convite, Mário. Nos veremos então em breve aqui em Feira de Santana, nas andanças aí, e vou retornar para Fernando Moreira. Um abraço, amigo. Bom, deputado, dentro dessa conjuntura, desse papo que o senhor tinha com o Humberto Cedrais sobre, né, as alianças políticas, né, posicionamento do partido propriamente dito, o senhor falou de Feira de Santana. Trazendo para um lado prático, né, e ao mesmo tempo, claro, entendendo que as discussões acontecem a todo momento e que política existe essa questão da dinâmica, né, de que as situações e os cenários podem mudar com o passar do tempo. Mas hoje, eleições fossem no dia de hoje, né, o posicionamento do partido, de candidato próprio, chegando a um possível segundo turno, né, o senhor acredita que estaria, no dia de hoje, mais próximo de uma aliança com o grupo liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues, ou aqui localmente ao grupo liderado pelo ex-prefeito José Ronaldo? Vamos lá, o PP no segundo turno, quem que o senhor acredita que seria mais próximo de apoiar o PP, ou vice-versa? Quem que o PP poderia apoiar num possível segundo turno aqui na cidade, no dia de hoje, de acordo com o que se tem de conversa? Olha, eu quero, com toda a humildade do mundo, mas eu quero trabalhar para que Feira hoje tende a ter segundo turno, né, de eleições, né, o cenário de hoje que você está falando. Então, tende a ter segundo turno. Então, sim, eu quero trabalhar para que o nosso candidato vá para o segundo turno. Lógico que nós queremos dialogar e o partido vai estar aberto para dialogar e com todos, né? Mas vocês sabem melhor do que eu, se a gente está conversando com o Yuri, né? Projeto com o Yuri, você sabe muito bem hoje o caminho que, por exemplo, que se pensa Yuri, né? E ele vai poder estar falando mais para frente. Mas como a gente tem essa política e a gente está fazendo, está querendo fazer uma política mais aberta aqui do partido, hoje a gente pode totalmente dialogar com um campo contra o outro. Não existe uma vinculação direta com quem quer que seja, tá? A gente tem o respeito de todos, mas volto a dizer, a gente tem que primeiro pensar o que é melhor para a Feira de Santana, tá? E pensar aliado ao que é melhor para o partido, tá? Então,
é muito difícil você fazer hoje uma conjectura e definir quem apoiaríamos no segundo turno, já que nós queremos estar no segundo turno e vencer as eleições. Então, mas partindo desse princípio aí, quero deixar muito claro que o partido está aberto, claro, a dialogar com todos. Eu já tenho mais ou menos, posso lhe dizer, que eu já tenho mais ou menos uma leitura muito clara do que pode acontecer aí em Feira de Santana e posições do partido, mas por questões estratégicas, e você sabe, né, a política não é dama, é xadrez, e eu, como um bom jogador de xadrez, eu não posso chegar aqui nesse momento agora que a gente começa a fazer um projeto e fazer uma divulgação de uma estratégia política que nós temos. Mas volto a dizer, eu acredito muito num projeto novo em Feira de Santana, tá? E é por isso que a gente está apostando nesse trabalho que está sendo construído a diversas mãos, tá? Quero dizer, a diversas mãos, e com parceria aí, com muita conversa com o Yuri Guimarães, com o Paulão do Caldeirão, e também com outras figuras em Feira de Santana, que ao decorrer desse processo a gente vai poder estar falando e vocês vão começar a identificar também. Bom, deputado, para a gente encerrar, eu queria ouvir a opinião do senhor primeiro, né? A gente tem aí quase 6 meses, estamos no 6º mês do novo governo Lula. Eu queria saber, o senhor que está em Brasília, né? Como é que o senhor tem visto esse primeiro semestre de governo? E algo que eu não poderia deixar de perguntar ao senhor e pedir também a sua opinião a respeito disso, é a declaração dada, né, recentemente pelo atual ministro da Casa Civil, ex-governador da Bahia, Rui Costa, né, que na semana passada, em agenda em Itaberaba, chegou a chamar Brasília de Ilha da Fantasia e disse que muitas vezes o que é certo é errado e o que é errado é que é o certo em Brasília. Depois pediu desculpa, né, esta semana, disse que foi uma declaração infeliz e que não era bem assim. Como é que o senhor viu essa declaração dele e como é que o senhor avalia o governo Lula até aqui? Olha, primeiro o governo Lula, ele lançou nesses 100 dias, mais de 100 dias, agora já não 6 meses, né? Programas sociais que foram marca dele, dos governos federais que sucederam ele, né? A presidente Dilma e tudo mais, né? Programa Bolsa Família, que nós votamos semana passada, né? A continuidade, né? Através da medida provisória. Essa semana nós votamos a continuidade do projeto do programa Minha Casa Minha Vida, né, que são coisas que são marcas históricas que foram ampliados agora, né, tanto no valor da Bolsa Família como também nas casas que vão ser oferecidas pelo Minha Casa Minha Vida. Outros programas sociais serão dados continuidade ao longo do mandato. Eu acredito que o que precisa, na verdade, é uma maior interlocução e diálogo com o Congresso. Aliás, um Congresso, eu defendo inclusive que seja um diálogo do Executivo com o Congresso Nacional de forma permanente, porque hoje o Congresso não é o mesmo Congresso do Lula no primeiro mandato e do Lula no segundo mandato, tá? Isso está muito claro, muito também pelos espaços que os partidos, de uma forma geral, conquistaram, né? E também por questões individuais de cada deputado, de cada senador, né, através de suas emendas que têm sido ao longo dos anos aumentadas. E hoje, nessa legislatura, foi dobrada. Então, quando você tem recursos para mandar para o seu município, você tem mais independência em relação a matérias, vamos dizer assim, polêmicas que o governo vem a colocar e principalmente se essa matéria vier atingir sua base eleitoral, ou seja, tende mais o parlamentar a votar com sua base e não querer entrar em polêmica com ela. Então isso traz uma certa independência do Congresso com o governo federal, ou seja, tem políticos que, por exemplo, como eu não quero ter cargo federal, eu não quero participar, se for para não participar, eu votei em Lula, apoio ele, mas eu não tenho necessidade, não é porque eu votei, apoiei que eu tenho necessidade de ter cargo, nem nada, né? Eu vou votar, vou ajudar
Mas assim, eu também não quero também atingir minha base. Eu não quero votar em questões que atinjam a minha base, né? Essa é uma posição minha, né? E tem sido assim ao longo dos meus 3 mandatos, tá bom? Porque quem me colocou na Câmara Federal foi esses quase 150 mil eleitores, que eu devo primeiro a eles, né? Mas é lógico que a gente tem coisas que precisam ser feitas para poder a gente garantir uma economia, os programas sociais, e às vezes são medidas duras, às vezes precisam ser feitas ações dentro do governo que para garantir o bem de todos, né? Às vezes a base não entende, mas essa é o dia. Eu estou dando um exemplo meu, para dizer com muita coragem aqui, um exemplo meu, que é um exemplo de muitos, se não de todos os deputados e senadores. Então, essa é a realidade hoje que o governo Lula vai ter que encarar. Mas eu acredito que o presidente é muito articulado, tem a experiência necessária para poder fazer e já tem feito. Sobre o Rui Costa, eu vou lhe dizer, eu falei isso já na imprensa, né, e vou repetir aqui o que eu tenho falado. Primeiro é o seguinte, chefe da Casa Civil não é articulador político. Estão designando um papel para Rui Costa que não é o que o presidente designou. Ficou muito claro, inclusive, em visita a Salvador, Lula dizendo que Rui Costa era a pessoa que lia tudo o que passava, que chegava à presidência, passava para a Casa Civil, para que ele lesse e entregasse já mastigado para o presidente, para não deixar ele errar. Então, uma pessoa que tem essa atribuição não tem tempo de fazer articulação política. Aliás, foi nomeado um articulador político do governo. Então, tentam atingir o ministro Rui Costa por uma coisa que não é o papel dele. Aí teve alguém o jornalista perguntou, mas, deputado, o papel do ministro da Casa Civil não é nomear cargos federais nos estados? Aí eu falei, o papel da Casa Civil é passar para o ministério competente a nomeação, mas quem nomeia são os ministros competentes, por exemplo, o ministro da Saúde, o ministro da Comunicação, eles é que fazem a nomeação no estado. Então, a articulação política é quem faz esse interface depois da Casa Civil. Portanto, é importante que a sociedade saiba o que está acontecendo. Mas lá em Brasília, eu não concordo com a declaração, obviamente, que é uma ilha da fantasia. Eu moro lá há mais de 10 anos e amo Brasília, é uma cidade maravilhosa, de serviço, de pessoas maravilhosas. Ali tem uma realidade que é o plano piloto, tá? Que foi construído na época de Juscelino, por Niemeyer, que é maravilhoso, é lindo, mas existe ali a 5ª maior favela do Brasil. Existem problemas sociais ali, tá? Que precisam ser resolvidos e são respeitados por todos. Então, mas o Rui Costa já fez, às vezes você está ali no calor da emoção, ali em Itaberaba, falando ali, e dá uma vontade de falar uma coisa que às vezes está no privado, e você fala, e acaba se arrependendo, foi o que ele fez, pediu desculpas, enfim, e passa. Mas o grande problema é o seguinte, se fosse uma declaração de uma pessoa menos que esteja num posto menor, né, um posto, por exemplo, da Casa Civil, quando ele Rui Costa está na Casa Civil, tem uma proporção maior, né? Então, e outra coisa, Brasília, aí é uma grande verdade. Uma parte da imprensa de Brasília gosta, e outras pessoas também por trás, que têm interesses de ocupar o espaço, por exemplo, de assumir o ministério, tem interesse de botar uma pessoa como Rui Costa no olho do furacão para poder estar tomando porrada e ser notícia de manhã, tarde e noite. Tem gente que tem mania de fazer isso, né? E Brasília também gosta de fazer isso, né? Mas o importante é ter tranquilidade, se errar, pedir desculpa, mostra grandeza, mostra humildade, como o Rui Costa teve, ele está de parabéns pela atitude. Eu tenho certeza que Rui Costa forte, a Bahia vai estar forte, né? E também Feira de Santana. Então a gente está lá torcendo para que dê certo, para que o Brasil cresça, mas o nosso povo baiano, brasileiro baiano e o povo de Feira de Santana cresça muito mais. Deputado, agradecer a disponibilidade de bater esse papo conosco, né, o tempo dispensado para essa entrevista com a gente, desejar um ótimo dia para o senhor, tá bom?
eu só tenho a agradecer a todos vocês da equipe da rádio da Princesa FM, do programa Bom Dia Feira. Agradecer você, Fernando Monteiro, pela oportunidade, abraçar a Dilson Barbosa, agradecer a Humberto Cedrais também pelo bate-papo aqui, abraçar as mulheres do programa, a Ana Paula, que mandou uma mensagem aqui, agradecer a Ana, a Bárbara Barreto, também Almiro Nascimento. Eu queria deixar um abraço muito especial ao meu querido vereador Paulão do Caldeirão, que é um guerreirão, trabalha bastante aí pelo povo dele, pelo nosso povo aí de Feira de Santana. Um abraço muito especial à nossa presidente da Câmara, Emita Mota, e também a um querido amigo que tem se tornado uma pessoa muito querida, uma pessoa de um raciocínio rápido, um jovem talentosíssimo, empresário, que eu tenho uma admiração, parece muito com o meu estilo de fazer política, meu querido amigo Yuri Guimarães. Vamos tocar aí, vamos tocar as coisas, vamos fazer o partido crescer e contem comigo, Deus no comando de tudo, um bom feriado com a para cada um de vocês e tamo junto, hein? Já vamos estar em Feira de Santana, fazendo um grande evento e fazendo o partido crescer e contribuir para que cresça também esse povo querido de Feira de Santana e ajudar as pessoas que mais precisam. Um grande abraço, fique com Deus. Valeu, conversamos então com o deputado Mário Negromonte Júnior, né, falando a respeito, né, do partido PP e o posicionamento do partido aqui em Feira de Santana. Dilson Barbosa. Vamos ao intervalo comercial.